Diamantina cresceu de maneira desordenada, assim como a maioria das cidades históricas mineiras que seguiram o traçado da busca pelo ouro e diamantes. A cidade foi se espalhando conforme os aventureiros e garimpeiros iam chegando. A maioria dos becos de Diamantina estão concentrados no centro histórico e guardam muitas curiosidades sobre o seu passado. E a melhor maneira de se conhecer uma cidade é andando por ela, e isso é uma atividade prazerosa de se fazer por aqui. A cidade possui vários becos que guardam muitas histórias, feiras culturais e lojas e restaurantes muito interessantes para se conhecer. Nesse segundo vídeo sobre Diamantina, te convido a andar comigo e conhecer mais um pouco dessa cidade encantadora. Olha os bequinhos de Diamantina, aqui é cheio de luzinha colorida à noite, ó, é uma gracinha. E aqui é a sempre movimentada Rua da Quitanda, que é a parte mais comercial aqui da cidade, ó. E aqui o Botequim da Quitanda é onde a gente sempre almoça, lá na esquina fica o Vitelo, que é onde a gente sempre janta. E aqui no final, aqui ó, seguindo reto, é o Beco da Tecla, famoso Beco da Tecla, onde também tem uma parte bem boêmia da cidade, tem feiras. E no final da rua lá, vocês chegam no Mercado Velho, no antigo Mercado dos Tropeiros. E antes da gente descer para o Beco da Tecla, deixa eu te mostrar outro importante beco na história da cidade, o Beco do Mota, que fica aqui ao lado. O Beco do Mota está no coração da cidade, quase em frente à Igreja Matriz, e liga as ruas Direita e do Carmo. É atravessada pelo Beco do Alecrim e com ele forma uma cruz. Assim como o Beco do Alecrim, o Beco do Mota ficou conhecido como um local de prostituição em Diamantina. Haviam aqui várias casas de comércio que pertenciam ao português João Batista da Mota Corte Real. Essas casas foram ocupadas e saqueadas e viraram local de prostituição, com bares e boates, e assim se manteve até a década de 70, quando as mulheres foram expulsas do beco, sendo colocadas com seus pertences para fora das casas. Incomodava muito ter um ponto de prostituição bem em frente à igreja matriz da cidade. Com a saída delas, o local ficou abandonado, ninguém queria morar lá. Mas com o passar do tempo, o lugar foi se valorizando e agora abriga muitos comércios novamente. Na década de 70, um dos frequentadores mais ilustres do Beco do Mota era Milton Nascimento, que tocava aqui com o seu grupo de músicos chamado Clube da Esquina e chegou a compor uma música chamada Beco do Mota. Outro beco com uma história curiosa é o Beco do Isidoro, que começa em frente à Igreja do Rosário e recebeu esse nome em homenagem a um escravo que hoje é considerado mártir e até santo por alguns. Conhecedor da região, Isidoro vivia da extração de diamantes, morava num quilombo e vinha sempre para Diamantina vender para pessoas influentes. Preso por ordem do intendente Câmara Bittencourt, tentaram fazê-lo revelar os locais das grandes lavras de diamantes. Ele foi torturado, açoitado e espancado e nunca revelou onde ficavam as suas ricas lavras e nem o seu tesouro. O intendente chegou a pedir perdão e propor a sua liberdade, mas era tarde. Ele morreu após torturas violentas sem revelar o segredo. Alguns dizem que ele chegou a cortar a própria língua para não revelar o segredo dos diamantes nem entregar a localização do seu quilombo, e assim protegeu os seus irmãos. Mas agora vamos voltar para o centro histórico para eu te mostrar o meu beco preferido em Diamantina, o Beco da Tecla. Esse beco liga o largo da Rua da Quitanda até a Praça Barão de Guacuí, mais conhecida como Praça do Mercado Velho. Aqui se encontram lojas de artesanato, uma charmosa livraria, bares, restaurantes, cafeteria e por ligar dois pontos muito movimentados da cidade é um dos becos mais conhecidos. Esse aqui é o bequinho mais charmoso de Diamantina, na minha opinião, o Beco da Tecla. Tem muitas cafeterias, livrarias, barzinhos e tá sempre com aquele P lindo lá no final da rua. Ali, atrás do IP, ali vocês encontram o Mercado Velho, o Mercado dos Tropeiros. Nos domingos de manhã acontece aqui o tradicional Café no Beco, onde músicos se encontram para tocar os seus instrumentos e os turistas e moradores aproveitam as barraquinhas com delícias típicas mineiras e todos tomam o seu café da manhã juntos por lá, embalados por uma boa música ao vivo que garante o charme desse encontro. Aqui no Beco da Tecla, ó, gente, bem em frente ao Espaço B Livraria, o Artesanato Flor de Barro.
Uma das lojas mais incríveis de artesanato que eu já vi por aqui. Peças lindas, vale a pena. Gente, olha esses filtros em formato de cacto. Que coisa mais linda. Olha que a loja é muito grande, ó. Vai até lá atrás. Lá atrás tem os tapetes. Aqui são mais artesanatos. Olha os vasinhos. Que gracinha. Olha aqui, gente. Eu fico endoidecida. Eu queria ter uma casa imensa para poder ter todas essas coisas. Maybe I'm not the one that you've been dreaming of. But dirt underneath my fingernails and worn out shoes. I never thought that I would fall for someone like you. An uptown girl without a single care in the whole wide world. Outra loja que achamos muito charmosa aqui no Beco da Tecla foi a Carmelita, uma loja de essências onde também funciona uma cafeteria. But I don't wanna run away from you, 'cause baby I am done. E olha que legal, gente, para fazer o pedido é no tablet aqui, ó. Gente, olha essa loja, não tava nem nos meus planos. Chama Carmelita Essências. Vocês não têm noção de como é cheirosa essa loja. E tem uma cafeteria também bem charmosinha aqui do lado. E eu vou mostrar como funciona aqui os aromatizadores. Olha que bacana isso aqui, ó. Você liga na tomada, coloca a essência aqui dentro, aí ela esquenta e derrete e libera o cheirinho pela casa. E eles vendem as pastilhinhas aromáticas aqui, ó, vem nas latinhas. Olha só. Tem de capim-limão, tem de bergamota, tem um de folhas e cascas, que foi o que eu achei o mais cheirosinho de todos aqui. Muito bacana. Quando vierem aqui em Diamantina, dá uma passadinha aqui nessa loja que fica aqui no Beco da Tecla. Hiding my love for you, so please won't you run away with me, 'cause you can't control who you fall for. E no final do Beco da Tecla, chegamos na Praça Barão de Guacuí, onde está localizado o famoso Mercado Velho. Agora no domingo de manhã, ó, tem a Feira das Flores aqui, que eu amo. E lá no fundo, ó, tá tendo a Feira de Artesanato no Mercado Velho, já tá lotado. Vamos pra lá conferir o que tem. Essa simplicidade poética de Diamantina que me encanta, olha. É tudo aqui, ó, no chão, no meio da rua, no meio da praça. Olha esse trabalho aqui, que delicadeza, que coisa mais linda. Eu sou apaixonada nos artesanatos aqui de Diamantina, gente, não tem igual. Esse aqui que era bonitinho de colocar lá na nossa janela. When the world is asleep, then we can be the secret. Essa feirinha aqui das flores, gente, fica aqui, ó, próximo do Mercado Velho e funciona só nas sextas, sábados e domingos aqui, ó. Eu tô aqui no período da manhã, então, mas eu acredito que ela fica até a tarde, então quem quiser vir aqui comprar também esse artesanato aqui, ó, fantástico, dos artesãos locais aqui, toda sexta, sábado e domingo, aqui pertinho, ó, do Mercado Velho. O Mercado Velho é aqui no fundo.
E aqui no Mercado Velho hoje acontece a feira de artesanato. Todo domingo de manhã os artesãos aqui da cidade se reúnem aqui para vender os seus produtos. E vale que vale cantar, vale que vale viver, vale do jeitinho, vale eu amo você. Quando começou a corrida pelos diamantes, assim como aconteceu em Ouro Preto, a corrida pelo ouro, milhares de pessoas vieram para cá e a cidade passou por 2 epidemias de fome, pois não havia comida para toda essa população e nem plantações por perto. E era no Mercado Velho onde os tropeiros que vinham com as suas mulas carregadas de mercadorias para trocar e vender, e por isso ele ficou conhecido como Mercado dos Tropeiros e até hoje se mantém preservadas aqui na frente as estacas onde os animais eram amarrados. Hoje em dia, esse espaço é destinado para feiras de artesanato e festivais com boa música e pratos típicos da região. That we share with the stars and the moonlight. Aqui na feira vocês também encontram os quadrinhos da Ana Lu Artes, são maravilhosos para levar um pedacinho de diamantina para casa, ó. Todo domingo de manhã aqui na feira do Mercado Velho. Se estiver gostando do vídeo, não esquece de dar o seu like, curtir, compartilhar, hypar ou deixar um comentário no vídeo. Qualquer interação sua faz o YouTube entender que estão gostando do nosso conteúdo e indica ele para mais pessoas, o que ajuda muito o nosso canal a crescer. Se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado quando saírem os vídeos novos. Se quiser ajuda para montar o seu roteiro, basta se tornar membro do canal e ter acesso direto comigo pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. Se quiser apenas apoiar o canal e nos ajudar a continuar viajando, você pode fazer uma doação de qualquer valor através do ícone de coração chamado Valeu, que fica logo abaixo do vídeo. Pessoal, o seu Mário, gente finíssima, ó, ele fica sempre aqui no domingo de manhã em frente à praça aqui, né, do Mercado Velho, e ele vende peças de artesanato feitas em madeira, ó, madeira rústica, peças assim muito fortes, muito maciças de madeira, tem madeira de demolição, né, seu Mário? Qual outro tipo de madeira que o senhor tem aqui? Eucalipto, jacarandá e muito bem feitos. Daniel tá fazendo test drive dos banquinhos aqui, ó. Diz que dá pra se espalhar no banquinho, que é confortável. Aquele do café lá, ó, que eu te mostrei, é madeira de cedro, né? Esse aqui que do café aqui. Esse é eucalipto. Ah, eucalipto também? Qual que é cedro que o senhor falou? Qual que era cedro? Ah, esse aí. Jacarandá. Esse é jacarandá? Ah, tá. Olha os banquinhos. Hoje tá muito sol, gente. Tá até difícil filmar aqui pra vocês, ó. Mas ele tem tudo que é tipo de artigo aqui pra dentro de casa, ó. Pra café, tábua de carne. E ele é uma simpatia, não deixem de vir aqui conferir as peças dele. Ó, tô registrando porque depois ele fala que a gastadeira sou eu, ó. O carro já não cabe mais nada, ele me inventa de comprar 2 bancos de madeira, que é um peso. E agora ele tá aqui subindo ladeira, carregando os banquinhos. Uma dica que eu não podia deixar de dar pra vocês, ó. Ali na esquina está a Igreja do Carmo e aqui, ó, logo acima, poucos metros, tem a loja aqui da Ana Lu Quadros Decorativos. É uma loja que vende artesanato, mas os quadros dela com fotos aqui de diamantina em 3D são simplesmente fantásticos. Eu já tenho um que eu comprei na viagem passada e agora eu vou comprar mais alguns para enfeitar a parede da minha sala, para ter diamantina sempre perto de mim. Agora tá fechada, ela tá em horário de almoço, mas já já a gente vai filmar lá dentro. Não deixem de passar aqui quando vierem pra Diamantina. Olha que lindo, gente, esse quadro. Eu não sei se no vídeo dá pra vocês terem assim uma noção, até porque tá dando reflexo, mas ele é em 3D. E pessoalmente aqui ele é até muito mais bonito do que no vídeo. E tem vários aqui, ó, retratando cada cantinho da cidade, dessa cidade tão poética que é Diamantina. Esse aqui é na madeira? MDF? MDF. Morning comes with a brand new day. Then we have to pretend that we don't know each other.
Mas agora vem comigo pro Hotel Canto do Chafariz, porque tem uma pessoa incrível que eu quero muito que vocês conheçam e que tem muita coisa para te contar. Pessoal, quero apresentar para vocês uma pessoa que eu conheci aqui em Diamantina, que eu não podia deixar de mostrar nesse vídeo e indicar. A Jaque trabalha também aqui no Hotel Canto do Chafariz, a gente já bateu altos papos ali na recepção. E a Jaque, ela faz atendimentos personalizados, tours guiados, tanto para casal quanto para grupos, né, de família, grupos de hóspedes aqui do hotel também. Ela é guia aqui na região e ela faz vários passeios e sabe muitas curiosidades aqui de Diamantina. E aí, no meio das nossas conversas ali na recepção, eu falei, não, ela sabe coisa demais aqui dessa cidade, a gente precisa contar para vocês, só para vocês terem, assim, um gostinho, um pouquinho do conhecimento dessa moça aqui, ó, e quando vierem para Diamantina, falem com a Jaque, porque com certeza vocês vão aproveitar muito mais a viagem de vocês conhecendo a história aqui da cidade. Então, vou pedir para ela se apresentar e falar um pouquinho dos passeios que ela faz por aqui. Jaque, contigo. Olá, eu sou a Jaqueline, sou guia turística aqui em Diamantina, já atuo há 2 anos. Como ela disse, né, sou recepcionista do Hotel Canto do Chafariz e aqui eu tenho alguns roteiros. Um dos roteiros que nós temos aqui é o City Tour, que pega várias curiosidades e pontos, né, de Diamantina, como a Casa da Intendência, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, Casa de Chica da Silva, museu. Temos o roteiro do Biribiri também, que vai entre cachoeiras, mirantes e um almoço encantador na vila. Verdade, já estive lá. E é maravilhoso. E uma rota que a gente está abrindo também é a rota do garimpo. Nós vamos até um antigo garimpo, tem ali, né, a visualização de como que era feito. Nós temos um senhor lá que ele é incrível, então ele faz essa rota conosco. Inclusive, eu fiz esse passeio com o seu Ailton, foi indicação da Jaque. Já tem vídeo aqui no canal, não sei a ordem aí que eu vou colocar, se já tem ou ainda vai sair, mas fiquem de olho, procurem lá por esse vídeo para vocês entenderem um pouquinho sobre esse passeio. E a Jaque tem uma página no Instagram, quem quiser seguir o perfil dela lá, é como o nome? Encantos Turismo 1. Então entrem lá, seguem a Jaque para vocês já terem o contato dela também, para pedir um orçamento por lá. E a gente estava conversando sobre algumas curiosidades aqui, que eu vou até pedir para ela contar para vocês agora. Aqui em frente, o Hotel Canto do Chafariz, tem como eu chamo, um sobrado? É mais do que um sobrado? Seria mais que um sobrado. O prédio aqui da Intendência, né, que era a antiga Intendência de Diamantina, onde ficava o contratador de diamantes, que era a pessoa que fazia o controle aqui, né, a fiscalização dos impostos, da entrada e saída de pessoas aqui na cidade. Ele está em restauração agora, já até mostrei no vídeo também, ele está só, o esqueletinho dele está sendo restaurado, em breve vai reabrir, vai ser um ponto turístico também, né, para visitação aqui, e aí eu vou deixar a Jaque explicar melhor. É bom, a Casa da Intendência, ela foi construída entre 1730 e 1735, e após o século XX, então, ela foi utilizada para outros fins, como Câmara Municipal, Grupo Escolar, Prefeitura Municipal. Ela ficou fechada uns tempos e agora ela está em restauração. E aí ela vai ser utilizada como institucional e cultural. Estamos aí com a previsão de reabertura em 2025 e estamos ansiosos para ver. E ela é cheia de curiosidades. Uma das curiosidades que tem ali é aquela cadeira de alavanca. A gente já viu muito em filmes, séries, né? Que a pessoa vai ali na sala principal, é bem no meio ali do prédio, uma sala principal, e aí tem uma mesa, quando eles entravam em negociação, tem uma alavanca, ele puxava essa alavanca e o chão se abria, a pessoa caía. Isso era para alguma informação que era passada ali e não era para sair dali, então eles utilizavam essa técnica. E caía num poço muito fundo e cheio de estacas. Então a pessoa ali chegava a falecer. E embaixo tinham escravos que retiravam ali, né, a pessoa e aí dava o devido fim a ela. Gente, são histórias assim surreais, né? A gente ouve hoje em dia, assim, é até difícil de acreditar que acontecia esse tipo de coisa. Eu até questionei a Jaque do porquê de ter essa cadeira, né, de alavanca para, em suma, executar pessoas, né, para se livrar das Sim. pessoas, né. Eu perguntei para ela se chegou a funcionar como uma espécie de cadeia, porque a gente vê muito, né, casa de câmara e cadeia nas cidades históricas. E aí a Jaque estava me explicando o seguinte, como era de certa forma, um local onde se fazia, né, controle e fiscalização,
e tinha muito contrabando, tinha muita denúncia naquela época, então pode ser, né, já que quando pegava algum contrabandista, alguma coisa assim, levava lá para ser interrogada, isso, né? E aí ali era julgado se a pessoa ia sair ilesa ali pela porta da frente ou se ia para essa cadeira que tinha a alavanca, né? Que foram, a gente estava até conversando, comentando que durante o restauro, foi durante esse restauro de agora que encontraram ossadas? Não, eles já tinham feito uma pesquisa antes da restauração. Antes de começar muito tempo a restauração, eles encontraram as ossadas. E aí elas ficaram de verificar o que eles fariam com isso. Ainda não saiu nada sobre o que eles fizeram, ainda eles estão em estudo. Provavelmente eles vão fazer ali um túmulo com homenagem, com respeito ao pessoal ao acontecido que teve. E a gente está na expectativa aí de talvez, né, a gente chama de sobrado, mas assim, ele tem quantos andares? 3. De que talvez seja aberto futuramente para visitação, né, para funcionar como uma espécie de museu aí. E a gente está na torcida para que talvez mantenham, né, essa cadeira para a gente poder ver essa cadeira de alavanca, porque é uma curiosidade, é algo que você não encontra por aí facilmente, né, e pensar que isso um dia de fato existiu para esses fins, né, Jaque? É muito louco, né? Muito dolorido se pensar. Não, claro, a gente tá rindo, mas assim, não... É porque realmente é surreal de acreditar que isso aconteceu, né? De que permitiram. Mas assim, e realmente, antigamente eram meios cruéis para se punir, né? Esse tipo de tanto de contrabando quanto de outras, como posso dizer... Fugas de escravos na época. Contravenções eles chamavam, né? Era a palavra que tinha me fugido. Saía lá de cima até embaixo. Diz que era a sala bem principal, que depois virou a sala do prefeito. E a cadeira ficava no 3º andar, então quer dizer, tem a altura do 3º andar e ainda mais a profundidade do fosso, né? Isso. Não dá para estimar quantos metros tem isso que a pessoa caía. Antes, né, as escolas traziam os alunos para fazer visitação. E tem relatos dos alunos falando que via como é que era, né? Entrava na sala do prefeito, via a cadeira, só não chegava a ver o poço. Mas tinha essa experiência na sala, era bem no meio central, na sala do prefeito. A gente estava até comentando também sobre o Isidoro, que também teve um fim assim cruel, muito trágico, e que eram coisas praticadas, né, no século XVIII. A gente tem aí o exemplo também do que foi feito com Tiradentes, porque para eles naquela época não era só simplesmente eliminar, matar a pessoa, mas era uma forma de humilhar, de expor, de ridicularizar, né? O Isidoro, já que vai contar para vocês um pouquinho da história, porque tem um ponto turístico aqui em Diamantina que é ligado à história dele. A gente tem a Igreja do Rosário, né, onde tem a gameleira, que é uma outra história também. A cidade é cheia de histórias, mas a Jaque vai contar um pouquinho aqui do Isidoro para vocês. Bom, José Isidoro, ele foi um escravo. Como no Brasil, hoje a gente tem, né, espalhado Mato Grosso do Sul, que é o forte no agronegócio, temos aqui Minas, que é forte mineração. Na África tinha também isso, né? Tinha uma parte da África que eles eram mais fortes ali na área da mineração. José Isidoro, ele não tinha só o conhecimento. Conta-se que ele tinha um dom nisso também, que quando ele chegava numa região, só dele encostar, dele sentir o solo, ele identificava se tinha ou não diamante ou ouro naquela região. Então, ele foi comprado aqui em Diamantina, né, no antigo Arraial do Tijuco, para ser utilizado para este fim. Só que o dono dele, o senhor dele, era um traficante de diamantes. E eles traficavam daqui para a coroa portuguesa. Não era só dentro do Brasil, ele também traficava para a coroa portuguesa. O rei descobre, fica muito enfurecido e ele coloca a culpa então em José Isidoro, e que ele não sabia de nada disso. Nesse momento, então, começa uma perseguição contra Isidoro. Isidoro, ele fica de 10 a 15 anos, não se tem a data exata, que ele fica em fuga. Ele é entregue por um irmão. Eles estavam passando por uma trilha e ali no meio da trilha o irmão, né, disse aos bandeirantes aonde ele estaria e ele foi pego ali. Ele foi trago para a prisão aqui em Diamantina, já a segunda prisão. Hoje é o teatro, um teatro lindíssimo,
vale muito a pena a visitação. Então ele era dividido em 3 partes. Na parte de cima era administrativo, a parte de baixo, que já entrava um pouco ali no subsolo, eram as prisões, e lá no subsolo era onde era a parte de interrogatório. É o Teatro Santa Isabel? Isso. É o que fica perto da Igreja do Rosário, né? Ao Que lado. tem a gameleira. Isso. E aí, nesse momento, então, ele foi 1 mês sendo aí, né, torturado para que não dissesse aonde, porque ele tinha alguns quilombos aqui na região também. Mas a coroa nem estava tão preocupada com o quilombo, ele queria saber como ele traficava. Ele ficou 1 mês sendo torturado e ele não disse nada, nem como era o tráfico, como ele fazia e nem onde estavam os quilombos dele. Alguns quilombos foi descoberto porque o irmão dele de quilombo conhecia alguns, outros quilombos até hoje são em segredos ainda, porque ele não contou a ninguém. Quando você diz irmão, irmão de sangue ou irmão de quilombo, irmão de Irmão cor? de quilombo. Ah, irmão de quilombo. Que era como eles se consideravam uma família, não era irmão de sangue. Nisso, então, após 1 mês, a coroa se irrita e vê que ele não iria facilitar. Ele é amarrado, então, em praça pública. No meio aqui da praça pública, a gente imagina-se que seria aqui ao lado da catedral, que é o centro, né, principal da cidade, por 4 animais, 4 cavalos. E aí eles batem no cavalo e o cavalo, então, sai em disparada. E assim tira os membros de José Isidoro. Cena de novela, né, gente? Contando assim, não dá nem pra acreditar, né? Não. Acho que tem uma cena, assim, algo parecido na novela Chica da Silva, a antiga, né, da antiga TV Manchete. Se eu não me engano, tem uma cena assim, e realmente, gente, isso acontecia. Não, é inacreditável quando se conta, mas acontecia. E aí, o que eles fizeram com isso? Não bastasse isso, eles queriam envergonhar José Isidoro. Então eles pegaram o resto ali de José Isidoro e enterrou na frente da Igreja do Rosário, que era a Igreja dos Pretos. Por que eles enterravam ali? Porque quando você é enterrado dentro da igreja, sua alma ela está mais próxima de subir aos céus, certo? Só que quando você é enterrado na frente, toda hora alguém vai pisar pela tua alma. Então você não vai ter Vai um pisar em descanso. cima de você, né? Antigamente tinha essa cultura de que as pessoas mais importantes, mais ricas, eram enterradas dentro da igreja, e muitas pessoas compravam o seu lugar ali, Sim. né? Porque quanto mais próximo do altar, eles julgavam que mais perto de Deus, mais perto do Mais- céu, isso. você literalmente comprava o teu lugar no... Quanto mais ela ali rapidinho, e já José Isidoro teve esse final péssimo. Só que então a comunidade não passava em cima do túmulo dele, porque eles entendiam o que ele tinha feito ali. Ele tinha salvo muitos irmãos Sim. também. Então a igreja coloca um limpa-pé. Sabe aquele limpa-pé de quando você está na escola e passava ali o barro? Em cima do túmulo dele. Porque jamais você iria entrar dentro da igreja com seus pés sujos. Então a população era obrigada. Hoje, né, a Igreja Católica entendeu que isso foi um erro gigantesco. Retirou-se os ossos de José Isidoro dali, não está ali, mas tem 2 pedras no mesmo local, que foram as pedras, né, originais que colocaram ali, mas retiraram-se o corpo dele e está enterrado. Né, tem uma homenagem a ele, tem uma rua na frente da igreja também que se chama José Isidoro, em homenagem a ele. Ainda tem esse limpa-pé lá? Eles mantiveram, tiraram também? Retiraram o limpa-pé, só a pedra. E ali na Igreja do Rosário, na frente, a gente falou aqui algumas vezes dessa gameleira. Essa gameleira também tem uma história ligada também, né, à história de um outro escravo, escravizado, né, que hoje o termo já nem é correto mais chamar escravo, né? Mas a Jaque também, você sabe um pouquinho dessa história? Sim, um pouquinho. Sabe um pocão. Só um pouquinho, só. Bom, essa história, ela é muito linda, ela é muito triste, mas ela é muito linda no final. Tinha um escravo, não se sabe o nome do escravo, né? O escravizado, perdão, com correção. A dona dele sumiu a joia dentro da casa. Ela pode ter vendido, ela pode ter pagado uma dívida, mas simplesmente a joia sumiu e ela colocou a culpa no escravo. O castigo do escravo foi ele ir ao tronco. E quando ele estava ao tronco, ele jurava várias vezes que ele era inocente. Enquanto quase estava ali no seu momento de morte, ele fala que nascerá uma gameleira. Tinha um cruzeiro. Cruzeiro é aquela cruz que fica na frente da igreja. Então tinha um cruzeiro e ele falou que ia nascer uma gameleira. Ele foi exato. E não tinha nenhuma gameleira na região. Até hoje não tem tantas gameleiras na região. E passou-se o tempo também, como ele foi acusado de roubo, colocaram ele na frente da igreja. O túmulo dele era até ao lado de José Isidoro.
Colocou-se ele ali na frente para que passasse. Então a população, a comunidade passava-se porque acreditava que ele era culpado. E era uma vergonha para a comunidade aqui, ó. Então, com o tempo, nasceu uma gameleira no meio da cruz. Essa gameleira que ele disse que iria surgir, que seria para provar, né, que seria a prova da sua inocência. E realmente a gameleira nasceu, tá lá até hoje, é a mesma, a original, que eu ouvi, falaram, acho que foi no Sarau de Arte Miúda, de que essa gameleira teria ficado muito velha, teria desabado, e depois ela voltou, nasceu de novo ali no mesmo... Ela tem base aí de 200 anos. Muito antiga, né? Ela tem ali o seu tempo de vida. Ela nasceu no meio da cruz e aí a raiz dela arrebentou a cruz, levou a cruz para cima e até hoje tem um pedaço da cruz em cima dela. Se você olhar retinho para cima, você identifica a cruz em cima dela, procurando a terra, porque a gameleira era uma semente que ela necessita de terra para germinar. Então, assim, é realmente um milagre ela ter nascido no meio da madeira. E aí, logo após, então, ela foi procurando e fazendo seu enraizamento. Ela já pegou fogo e nasceu novamente como se nada tivesse acontecido, com um tempo, assim, rápido, né? Geralmente elas têm o seu tempo de recuperação. Ela foi extremamente rápida. E aí ela teve já a sua morte, mas ela foi trazendo seus enraizamentos. Então são filhas dela que estão ali. Mas o tronco original ainda, você pode ver que ele já está um pouco mais antigo. Você consegue identificar ainda, mas é a original. Essa aqui é a cruz. Esse é o pedaço da cruz, tá vendo? Então ela nasceu exatamente nesse pedaço aqui e ela levantou assim. Esse pedaço aqui em cima que você está vendo, se você vai ter que filmar bem de pertinho, é a parte que ela arrebentou para cima. Então ela nasce, ganha esse tamanho, joga ela para cima. E aí ela começa a enraizar. Você vendo aqui atrás, ó, toda essa parte aqui é original, mas ela pegou fogo e se recuperou rapidamente. Mas toda essa parte aqui é a original. E aí na lateral, né, são filhos, são enraizamentos. Vai enraizando, né? São ciclos, né, da planta, na verdade. Sim. Porque, imagina, tem mais de 200 anos essa árvore. Mais de 200 anos. Mas olha essa parte dela, toda viva. É bem novinha essa daqui, né, já, ó. É uma planta mais jovem, né? Dá pra notar, assim. E que veio do enraizamento da parte até que pegou fogo. Então, assim, é a mesma planta enraizada. Olha só, hein? Aí, quem não conhece essas histórias, ó, passa lá pela frente da igreja, sequer imagina, né? Que tenha todo esse passado aquele local. Por isso que eu digo que você ter o acompanhamento de um guia, você estudar um pouquinho a história da cidade, quando você vai para uma cidade histórica, gente, é fundamental, muda totalmente a tua visão aqui da cidade. Essas histórias eu tive conhecimento aqui com a Jaque, porque eu procurei muito pela internet, a gente encontra mais informações sobre Ouro Preto, Tiradentes, que são um pouco mais conhecidas, mas Diamantina, eu sempre falo pro pessoal, isso aqui é uma joia, assim, que as pessoas ainda não descobriram com o devido valor, a devida importância que merece, olha, porque tem muita coisa aqui, muitos lugares para se visitar. A cidade é muito musical, tem uma cultura muito forte, tem muitos eventos, né, Jaque? Eu até comentei com a Jaque que eu tava assim, morta de cansada, que eu não tava conseguindo acompanhar o pique de Diamantina, porque tem um evento atrás do outro, assim, é de manhã, de noite, de tarde, e olha, vai dar muito conteúdo aqui para vocês. Assistam e curtam, por favor, que dá trabalho. E depois desse bate-papo gostoso com a Jaque, antes de finalizar o vídeo, eu ainda vou te levar para tomar umas comigo. Vamos te mostrar uma cervejaria artesanal chamada Relíquias, que fica pertinho do Hotel Canto do Chafariz e tem um ambiente muito agradável. Aqui também é possível combinar uma visitação para ver o processo de fabricação das cervejas. Eles têm uma boa variedade de produtos e bons preços. Gostamos muito do local e aqui você ainda pode tomar a sua cervejinha acompanhado de uma tábua de frios com queijos mineiros. E alguns dias da semana rola som ao vivo por aqui também. Olha que ambiente mais gostoso, e ainda tem um deck aqui em cima, ó, com vista lá para a Serra dos Cristais.
E aqui, gente, tem a opção de pedir a régua para experimentar, né, os sabores, ó, vem com 5 sabores diferentes e olha o precinho, R$12,90 só a régua. E eles têm umas combinações aqui, ó, com notas, né, de coco e amora, de café, com uva até também, uva moscatel. Então, assim, é bem interessante para começar, ó, pede a régua para você saber qual te agrada mais aí, ó, e depois tem as canecas, né, de chopp, eles têm pequena, tem grande, e também preço muito bom e o chopp muito bom. Aqui a gente começa com a moscata, que é uma de trigo, né, com 5% de adição de uva moscatel. Aí aqui tem a Session IPA de limão capeta, com cravo da Índia. Aí aqui vem a Lager, a Viena tradicional, né, mais conhecida como Marzen ou Oktoberfest. Essa aqui a gente fez uma adição de café nela, que é a mesma, porém com adição de café. E essa Stout, que é aveia, coco e amora. Por isso a espuma mais densa, demora mais para baixar um pouquinho. Mas olha, tá bonita. Essa primeira aqui lembra um espumante, ela é bem clarinha. Ela é mais refrescante, é uma cerveja mais refrescante. A gente fez pra tirar um pouco aquela coisa de trigo, assim, que fica, querendo ou não, tem muita gente que acha pesado. É uma cerveja mais leve, refrescante. E a última, que é a mais escura, isso, já é mais recomendada para dias mais frios? Ela é mais forte ou não? Também pra uma sobremesa, né? Você comer ela com brownie, com brigadeiro, fica... Pra quebrar o docinho, né? Combina muito bem pra quebrar a amargura ali, fica... Então, olha, gente, fica a indicação aqui, ó. Essa régua custa apenas R$12,90. Então, para começar a noite aqui experimentando, sabendo qual te agrada mais, para depois você poder pedir uma caneca aí de chopp, né, com uma porção um pouco maior aí. E eles têm muitos petiscos aqui, tem lanches, tem tábua de queijos mineiros, charcutaria também com produtos mineiros. O espaço é bem bacana, bem aconchegante. Fica aqui nossa indicação. Foi um achado aqui em Diamantina. E pertinho da cervejaria fica a pousada Relíquias do Tempo, que mantém uma espécie de museu com uma exposição permanente que conta a história da cidade e de personagens famosos como Chica da Silva. O acesso é gratuito, basta avisar na recepção que você pode visitar o museu. Espero que tenham gostado de passear por Diamantina comigo e conhecer mais um pouco das suas histórias. No próximo vídeo, nós vamos te mostrar o que tem de melhor para se fazer por aqui à noite e te mostrar atrações culturais e apresentações imperdíveis na cidade. Então, no próximo vídeo, nós vamos sair para festar e curtir a vida boêmia de Diamantina. Encontro marcado? Te espero no próximo vídeo e na próxima viagem.